Tarde para todo mundo. Aula do dia 27 de agosto. Sempre aqueles recadinhos, né? As listas já estão disponíveis lá no AVA. Se tem alguém que não está inscrito no AVA, me manda e-mail para eu inscrever. Lembrando que a inscrição no AVA não é inscrição em disciplina. É bom que se diga. É meio óbvio. Você não é a pessoa, não, o professor estava inscrevendo. Eu não estou inscrevendo ninguém em disciplina. É na plataforma de suporte, tá bom? Inscrição em disciplina é outra coisa. Verifiquem isso, tá? Para ver se vocês não estão com pendência. Se tiver, vocês têm que pedir regularização junto ao curso de vocês, tá? E aí, a depender de cada caso, vocês podem ter o pedido deferido ou não, tá? Mas casos mais simples não costumam dar problema. A gente estava... eu esqueci de dizer também, a entrega da lista pode ser manuscrita ou virtual. Então você vai mandar para o e-mail que está lá no AVA, tá? Aí faz como você bem quiser. Eu vou dar um ok, eu não vou corrigir tudo, eu vou passar o olho para ver se a pessoa está fazendo a lista. É esse o objetivo, tá? E aí eu entrego na semana seguinte para a pessoa. Então, para você não ter que transcrever a lista toda, tirar foto de tudo, pode entregar manuscrito. Mas se você quiser fazer por e-mail, fica à vontade, faça como você quiser. Você tem até meia-noite do dia da prova para entregar. Então, ainda dá uma chance. A pessoa, esqueci de trazer a lista. Você vai correndo para casa, tira as fotos e manda. Entendeu? Você tem até meia-noite para fazer isso, tá? Não, eu não marquei a primeira data da prova porque eu ainda estou vendo aqui avançar, tá? Mas eu acho que vai acontecer lá para o final de setembro, início de outubro. Não pode ser na FIAC, tá? Não pode prova na FIAC. Pode ter aula, prova não, tá bom? Então, na FIAC eu vou liberar vocês com o intuito que vocês participem da FIAC, vendo o trabalho dos colegas mais velhos ou apresentando o trabalho. Não vou nada, vou ficar em casa. Não faça isso, porque as pouquíssimas oportunidades de eventos como esse, se você negligenciar, o pessoal lá no Rio está tendo evento toda hora. E você, que está aqui em Macaé? O pouco que você tem, você vai ficar em casa contando a areia da praia? Não, né? Você vai vir e vai tentar participar, fazer contatos, ver se você gosta de alguma linha de pesquisa para você começar um IC. Entenderam? E eu recomendo que vocês tentem ver isso o mais rápido possível. Porque se você alinhar... Deixa eu dar uma dica aqui para você. Se você alinhar o seu IC já bem construído com o que você quer... Por exemplo, eu quero trabalhar com farmacognosia, alguma coisa assim, farmacologia, farmacognosia, pá. Aí o que acontece? Você vai pegar e vai tentar encontrar um professor que trabalhe com isso. Aí você vai fazendo um IC talvez de um ano e meio, até mais do que isso. Se você gostar e ali ficar e resolver fazer um mestrado, você já está com meio caminho andado. Você consegue usar os dados do IC para você colocar no teu mestrado. Você não precisa usar todos os dados do IC para defender o TCC. Você vai pegar uma partezinha, outra não. Então dá para você já encaminhar, tá bom? Mas para isso você precisa tomar decisões o quanto antes. Segundo, terceiro período no máximo. Tá? Para você saber onde você vai se encaixar. Não gostei, troca, dá tempo ainda. Agora se for ver isso lá para o sétimo, oitavo período, fica um pouquinho mais difícil. Não é difícil, você vai ter que ficar um tempo a mais na universidade. Tá? Vamos continuar com a hibridização? Aqui a gente viu moléculas simples, né? O metano. Metano. Aí, aqui nós vimos o eteno, que é CH2 dupla CH2. E aqui a gente viu o etino, que tem um apelidinho, que é o acetileno. Todas as moléculas que nós vimos aqui, né, nas hibridizações,
basicamente são à base de carbono e hidrogênio. Metano, eteno e etino. É o trivial, é o arroz com feijão. Mas a gente viu outras moléculas tendo átomos que não são carbono, ou seja, em outra leitura, heteroátomos, que são diferentes de carbono. Agora, é uma bem-verdade que o ânion boridrito, ele não é um composto orgânico, ele é um composto inorgânico. Por que está aí? Porque fica difícil de você ensinar certas coisas na química fazendo separação de tudo. Então, há muitas das vezes, a rigor, a gente lança a mão de tocar também aos compostos inorgânicos, mas de uma maneira muito mais sucinta comparado a disciplinas de química inorgânica. Tá? Só para você entender o porquê, mas não é um composto orgânico, está num livro. É para você fazer paralelos, traçar comparações e criar realmente uma linha de raciocínio para que você possa entender química de verdade. Lembrando que o curso de farmácia, assim como de química, é esperado que se tenha um conhecimento um pouquinho melhor do que o cara que está fazendo biologia, o cara que está fazendo medicina, tá bom? Porque são cursos, a química, não preciso nem dizer, né, em essência, mas a farmácia usa muito a química como um instrumento de trabalho muito importante, assim como o cálculo está para o engenheiro, tá bom? Então, nós vimos também o cátion amônio, vimos algumas particularidades, por que está carregado, quando está carregado, quando não está, mas eu ainda vou entrar no tópico carga formal e carga parcial, tá? Então não fiquem preocupados. Mas você está vendo que tem moléculas aí que o átomo central não é carbono. E a gente tocou no conceito de hibridização. Logo, você conclui que não são só moléculas à base de carbono, não é só o carbono que vai ter hibridização dos seus orbitais atômicos. Entenderam? Agora eu quero fazer uma pergunta para ver se vocês lembram. Qual é o intuito de haver hibridização dos orbitais de um determinado átomo, né, visando a construção de moléculas mais complexas? Por que esse átomo central, a bem dizer, ele teria que sofrer hibridização dos seus orbitais? E que orbitais são esses que são utilizados? Vamos ver se vocês lembram. Para fazer ligação, mas eu estou tendo respostas aqui também. Eu acho que o mais completo é maximizar o número de ligações ao passo, até o ponto daquele átomo atingir estabilidade. Maximizar o número de ligações até aquele átomo atingir estabilidade. Bom, por que eu não botei o octeto? Porque tem átomo que vai exceder o octeto. Tem átomo que vai ficar com menos do que 8 elétrons. E não quer dizer que não hibridiza. Certo? Tudo bem? Tá. O boro é um exemplo, está aqui no quadro. Aqui, ó. O boro é uma exceção à regra do octeto. Então, é para maximizar o número de ligações para aquele átomo chegar à estabilidade. Qual é o outro motivo? Os ângulos de ligação que estão diretamente correlacionados à geometria molecular. Certo? E aí, hibridizando, o que pode acontecer com os ângulos? Hã? É porque é porque a pergunta... Sim, mas a pergunta que eu fiz, o que pode acontecer com o ângulo? Porque o ângulo não vai se afastar diminuir e aumentar, abrir e fechar, né? Um ângulo mais obtuso, né? E qual é o oposto mesmo? Esqueci. Agudo. Correto? Ficar mais agudo ou obtuso, correto? E aí o que acontece? Você pode dar caráter diferente
a esses orbitais híbridos, de maneira que esses ângulos se abram ou se fechem. E qual é o ponto de comparativo de abertura e de fechamento? Qual é o ponto que eu vou comparar inicialmente? Porque a pergunta que eu estou fazendo talvez não seja clara. Por exemplo, antes de abrir ou fechar, eu estou comparando esses orbitais com o quê? Com 90 graus, que são os orbitais P, majoritariamente, né? Que estão dispostos a 90 graus. Aí quando você joga caráter S, o que acontece? Abre. Entendeu? Né? Quando você bota pelo menos 25% de S. Aí você abre até 109. Se você botar um pouquinho menos de S, fecha um pouquinho. Entendeu? Então, você tem que botar um pouquinho menos de S e um pouquinho mais de P. Aí como é que você faz isso? Dando pesos às funções de onda. Tá? Na hora que você vai fazer combinação linear, é matematiquice. Por exemplo, vou dar exemplo aqui. Ó, você misturar S com 3P's, você dá dando peso 1 aqui e peso 3 aqui. Levando em consideração que Px e YZ são entidades iguais. Certo? Agora eu posso dar pesos diferentes. Eu posso chegar aqui e dar peso 0,8, por exemplo, 3,2. São pesos na hora de você fazer a combinação linear. Aí é matematiquice. E o ponto positivo para vocês e até mesmo para mim, a gente não precisa por hora entender como é que essa matematiquice é feita. Mas é só você entender que são pesos que são dados, correto? E aí quanto mais peso no S, mais você vai abrir o ângulo. Por isso que o SP é o máximo, é 180. Certo? Você não vai conseguir abrir mais do que meia esfera. Tá bom? Outra coisa importante que a gente vai mencionar agora no próximo slide, são os orbitais que estão, orbitais entre aspas, né, que estão vazios e os que estão preenchidos. A gente sabe que o orbital é uma função de onda sem a menor imagem física, ou seja, não tem um sentido físico. E o orbital, ele só existe quando você começa a representar aquele elétron naquele átomo. E aí o que se faz? Você tem que colocar o elétron ali, calcular o orbital e retirar. Certo? A bem dizer. Então se a gente botasse o elétron aqui, ele ficaria mais ou menos com essa carinha aqui mesmo. Porque esse elétron iria repelir os de baixo, ou as ligações de baixo. Isso tem um nome que a gente vai chegar lá, que é teoria de repulsão dos pares de elétron da camada de valência. Teoria de repulsão dos pares de elétron da camada de valência. Porque são os elétrons que estão envolvidos nas ligações. Ou os pares de elétron livre que não estão envolvidos, mas estão ali na molécula. Então ele ficaria mais ou menos com isso daqui. Mas ele não tem elétron aqui. Então não há necessidade de esses átomos estarem com essa geometria. Eles podem estar numa geometria igualzinha a esse carbocátion aqui. É só botar o boro aqui, mas não vai estar positivo. Então é essa geometria aqui tirando o positivo. Seria isso aqui. Tá bom? Então por isso que ele diz aqui que não é o correto. Isso aqui não é correto. E o carbocátion? Só tem ligação simples, mas a hibridização aqui é o quê? Vamos ver se vocês sabem. Qual a hibridização aqui nesse caso? SP2, justifica. Porque precisa fazer 3 ligações. Eu costumo colocar com outras palavras, talvez vocês concordem comigo. Eu costumo dizer o seguinte: a hibridização é SP2 porque ele precisa alocar, olha só a palavra, alocar
3 pares de elétrons no espaço. Porque se você tivesse um par de elétrons não ligante, não está fazendo ligação. Mas quando eu uso alocar, engloba todo mundo. Onde, por exemplo, na amônia, eu preciso alocar 3 ligações químicas no espaço e um par de elétron não ligante. E lembre-se que não ligante é diferente de antiligante. Não ligante quer dizer o seguinte: não está ligando. E antiligante? Antiligante é todo orbital que preenchido, ele desfavorece ligação química. Poderia dizer fora do espaço também? Fora do espaço? É que ligamos no espaço as ligações, aí vai no ligante fora do espaço. Não, o par não ligante, ele está ocupando um espaço. E ele vai precisar fazer parte da molécula. Tá bom? Só que lembrando a vocês que quando eu for aventar a geometria, imaginar qual é a geometria, esse par de elétrons, ele começa ele faz parte ali da molécula, mas é como se ele fosse uma entidade fantasma. Você não conta ele para a geometria. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, né, o metano, eu teria carbono aqui, todo mundo está conseguindo enxergar aqui a amônia, né? Eu teria carbono aqui e uma quarta ligação. Note que o carbono está no centro do poliedro. Como o carbono está no centro do poliedro, eu tenho uma estrutura tetraédrica. Como o nitrogênio aqui está no vértice do poliedro, que é uma pirâmide de base triangular, esse par de elétrons não está contando. Então, esse nitrogênio ele não está no centro de um poliedro. Ele está no vértice. Lembrando que vértices são, né, as pontas. Exatamente. Isso não está bem claro nos livros, tá bom? Não está bem claro. O livro dá uma alusão a isso, mas eu acho que da forma que eu estou explicando está um pouco mais ilustrativa, tá bom? Então, o quê? Não, porque quando está no centro do poliedro, você imagina o todo a geometria. Quando ele está no vértice, ele tá aqui em cima. Mas se eu vejo de cima, ele está no centro. Não, mas aí que tá. Mas aí eu tô te falando que o par de elétrons, ele vai se comportar como fantasma, é como se ele não tivesse aqui. Mas ele faz parte da molécula e implica no ângulo molecular. E implica na necessidade da hibridização. Certo? Ser A, B ou C. Correto? O senhor falou que ele precisa alocar 3 números de ligações? Aqui nesse caso, por exemplo, na amônia, que é NH3. Por que eu não gosto de falar, ele precisa fazer 3 ligações? Eu gosto sempre de dizer, ele precisa alocar quantos pares de elétrons? Porque sempre vai se tratar par de elétrons. Sempre vai ser par. Tá? Em raríssimas exceções temos os radicais livres, mas não é o caso aqui agora. Tá? Vão ser sempre pares. Então, eu preciso alocar quantos pares de elétrons no espaço? 4 pares. 4 pares. 3 envolvendo ligação com hidrogênio, veja, e um par não ligante. Que tipo de hibridização eu vou ter? sp3, mas aí vocês sabem que esse ângulo aqui não é 109,5, que é o ângulo perfeito de um tetraedro. São 107 mais ou menos, tá? O que eu tenho que fazer então aqui? Aumentar ou diminuir o caráter S? Diminuir o caráter. O P é isso aqui, 90 graus, não é? Ó, vou só colocar esse P aqui, não é 90 graus aqui? Se você botar cada vez mais P, ele vai fechando. Isso que implica em tirar S, tá? Então não é para ter dúvida. S abre ângulo, correto? Então você vai tirar S e vai botar um pouquinho de P. Aí aquele lance do 0,8, 3,2, enfim.
E aí o que eu boto aqui? Eu boto tipo SP3. Qual é o símbolozinho que eu uso na frente de alguma coisa para dizer aproximadamente? Igual um tio. Bom, eu uso só um tio aqui. Aproximadamente, correto? Porque é algo que tange muito ali a SP3. O livro vai botar para você SP3, porque está muito próximo. Convenhamos, de 109,5 para 107 é muito próximo, tá? Então o livro vai dizer para você SP3, mas você nas entrelinhas, você sabe o que é, correto? Esse ânion aqui, justifica para mim qual é a hibridização. SP3, na verdade é o tipo, né? SP3, né? Que a gente tem o par de elétron não ligante. E por quê? No espaço, sendo eles 3 envolvendo ligações químicas e 1 não ligante. É isso, tá bom? E assim você está começando a entender os porquês das coisas, entendeu? Tá? Professora, não precisa explicar aquela questão de colocar mais S ou mais P, ou precisa? Eu tô te dizendo porque senão fica muito abstrato, né? Tá. Entendeu? Porque quando você vai fazer essas hibridizações, é combinação de função de onda, aí são combinações matemáticas. Uma coisa que o aluno tem que entender, essas hibridizações, elas são anterior à ligação química, é para viabilizar a ligação química. Então, logo, não envolve orbital de outro átomo, tá? Hibridização não envolve o orbital de outro átomo, são os orbitais atômicos daquele próprio átomo. E eu posso usar qualquer orbital? Não, tem que ser da camada de valência. Não é? É. Bom, vocês estão entendendo bem até aqui, tá bom? Ele fala aqui que a amônia, por exemplo, com essa geometria trigonal plana, está errado. Porque aqui você tem esse par de elétron. E por que o par de elétron não fazendo ligação, ele repele mais quando você está fazendo a ligação? Tem densidade eletrônica mais alta próximo ao núcleo da onde ele está, comparado a esse núcleo fazendo ligação com outro núcleo. Porque imagine, é uma brincadeira que eu gosto de fazer. Você está fazendo um cabo de guerra entre mim e você. Naturalmente você vai puxar e eu vou puxar, eu quero ganhar, você quer ganhar. Agora, se não tem ninguém nessa ponta, eu puxo a densidade praticamente toda para mim. Entendeu? Ou a mesma coisa de herança, né? Herança, você é filho único, você vai ficar com tudo, pô. Se você tem um irmão, fatalmente vocês vão brigar, né? Porque envolveu dinheiro, né? As pessoas, é um pouco mais para mim, um pouco mais para não sei mais o que, né? Enfim. Então, é mais ou menos isso. O par de elétrons e o núcleo que ele está ligado é como se fosse uma herança de filho único. Então, ele vai atrair a densidade eletrônica muito mais para próximo ao seu núcleo, comparado se ele estivesse fazendo uma ligação. Isso faz com que esse núcleo esteja com densidade eletrônica maior e vai repelir e repila, né, os pares de elétrons que estão fazendo a ligação com os outros átomos. E aí ele fecha um pouco esses outros ângulos, porque ele empurra para baixo, né? Ele empurra para baixo e você vai fechando. É o efeito guarda-chuva, né? Falar efeito guarda-chuva é errado. Esse efeito guarda-chuva, ele tem até um nome na química, depois eu vou dizer para você, é no nitrogênio. Por exemplo, tá vendo isso daqui? Errado que eu digo para falar de outros átomos. No nitrogênio, esse par de elétrons ele fica assim, ó. Vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima. E a molécula fica dançando ali. E existem outros casos que isso não acontece. Se eu botar o fósforo aqui, que é da mesma família, ele trava. Não faz mais esse movimento. Entendeu o movimento do guarda-chuva? Lá em estereoquímica isso vai ter uma implicação. Professor, você vai pedir pra gente na prova para dar nome a hibridizações, tipo piramidal? Não, isso aí é geometria. Nome às hibridizações é SP3, SP2, SP... Eu posso cobrar uma geometria, sim. Posso cobrar, mas coisas simples. Por contagem de NE ou por distribuição eletrônica? Não. Ainda não pode mudar. Não, mas assim, a geometria, você vai olhar para o desenho e você vai imaginar qual é o poliedro que está formando.
Qual é a figura que está formando? Não, você vai desenhar a molécula. Aí eu posso te perguntar, isso aqui não te dá uma alusão de pirâmide de base trigonal? Isso aqui não é trigonal plano? Geometria trigonal plana? É um triângulo plano. Eu ia achar que isso aí era geometria inteira. Eu ia botar como T. Eu ia botar geometria inteira também. E aí, isso aqui existe? Mesmo que tivesse par de elétron, conta para geometria? Não conta, par de elétron não conta. E aqui nem par de elétron tem. Geometria em T é que se você tivesse algum átomo ligado aqui, aí sim. Entendeu? Não tem. E aqui? Também não. E aqui? Isso aqui não conta. Para geometria, o par de elétron não conta. Se tivesse átomo ligado. Hã? Então eu tô confundindo com química geral isso aí. Não, geometria, ela não vai depender, não. A molécula tem aquela geometria ali e pronto. Não vai depender. Ela depende se ela fizer novas ligações. Novas ligações. Por exemplo, aqui. Se eu botar uma quarta ligação aqui com o hidrogênio e deixar ele positivo, tetraédrico. Aí o cátion amônio é tetraédrico. A amônia é pirâmide de base trigonal. Depende da ligação química que você estiver fazendo. Correto? Ó. Hã? Ânion metil. Esse é um carbânion. Qual é a geometria dele? Igual a de cima. Pirâmide de base trigonal. Isso aqui não conta. Mas ele influencia nos ângulos e na hibridização. Correto? Faltou eu falar aqui da... Que cátion é esse aqui? Cátion hidrônio, é quando a água é protonada. Qual é a hibridização aqui? É, tipo sp3, correto? E a geometria? Pirâmide de base trigonal. Não é? Pirâmide de base trigonal. O par de elétron não conta. Tá? E a água? Qual é a geometria da água? Angular. Porque esses dois aqui não contam. Você só tem um ângulo. Certo? Aí deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Moléculas mais complexas como essa, qual é a geometria da... Aí você não tem como falar da geometria da molécula. Aí você tem como falar da geometria daquele carbono em específico, entendeu? Entenderam? Tá? Aí complica um pouquinho. Porque aqui é o seguinte, ó. Qual é a geometria desse carbono? Ele não está fazendo aqui uma hibridização sp2? Embora tenha par de elétron aqui em cima fazendo a ligação π, o amarramento dessa molécula, não é, faz com que os ângulos aqui entre os átomos que estão ligados ao carbono se distanciem de 120 graus. É uma hibridização sp2. Então aqui não tem como isso ir para baixo, porque aqui embaixo também tem densidade eletrônica. Então, nesse caso, esse carbono tem uma geometria trigonal plana, embora tenha elétrons aqui em cima e elétrons aqui embaixo. Como tem elétron aqui em cima e aqui embaixo, ele não tem para onde correr. Aí fica uma amarração, correto? Então, moléculas mais complexas, não tem como eu dizer a geometria da molécula em si, mas dos carbonos que estão envolvidos nela dá pra gente dizer alguma coisa. Tá bom? Vamos embora. Aqui, ele está mostrando para você uma situação que não difere muito do que a gente já viu. A gente estava lá tratando essa molécula aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Ó, a gente viu essa molécula aqui. Não foi? Certo? Ele aqui está te colocando uma molécula muito parecida. Ele está te colocando essa molécula aqui. Ó, par de elétrons, par de elétrons. Então, você já consegue imaginar como montar moléculas mais complexas com heteroátomos a partir de alusões que você pode fazer àquelas
aquelas moléculas à base de carbono mais simples que vocês aprenderam. Metano, eteno e etina. Eu só mudei o átomo. Você vai ter a mesma linha de raciocínio. Quer ver? Esse oxigênio aqui, ele vai precisar organizar quantas ligações no espaço? Quantos pares de elétrons? Não, eu acho que eu falei errado. Quantos pares de elétrons eu vou precisar alocar no espaço aqui? 3? Não. Um par, vamos contar. 2 pares, 3 pares, 4 pares. Não é? 4 pares. Você tem que alocar 4 pares no espaço. Essa obrigação não é só do carbono, é do oxigênio também. Ele vai ter que alocar 4, não é? Ligações no espaço. Aí você falaria 4 ligações no espaço, sp3, correto? Mas você tem que lembrar que quando estiver fazendo ligações dupla ou tripla, nós temos naturezas das ligações, uma de natureza sigma e a outra de natureza π. E quando é de natureza π, você sabe que os orbitais que são reservados para fazer essas ligações têm que ser orbitais puros. No caso P puro. Então eu já vou reservar um P puro, correto? Reservei um P aqui e coloquei ele nessa caixinha que ficou. Quantos me sobraram? 2, correto? E um S. Um S que eu quero dizer é uma unidade de S. Bom, aqui eu posso botar um par. Claro que fazendo ligação com outro, né? Aqui eu vou fazer uma mescla. E vai me dar o quê? 3 orbitais sp2. Agora eu consigo alocar esses 4 pares de elétrons no espaço? Eu tenho um P para alocar. Um par. Eu tenho 3 sp2 para alocar os outros pares. Certo? Agora, é lógico que aqui, não é? Eu estou imaginando o pós, né? Eu estou imaginando já a ligação química quando eu falo dos 4 pares, né? Porque quando a gente fala disso, o oxigênio aqui já está com o octeto completo, gente. Então ele está fazendo ligação. Fala. Não. Ele não precisa alocar 4 pares de elétrons no espaço? Aí você tem que saber de antemão que para fazer ligação π, você tem que reservar um P puro. Então esse P puro já não entra na equação. Te restou S e 2 P's. Não foi? Olha só que conveniente. Misturando um S com 2 P's me dá 3 sp2. Porque a combinação tem que ser sempre igual. Combinei 3 orbitais me darão no final. Certo? E aí eu tenho agora como alocar um par de elétrons no orbital P e um par de elétrons cada um nos orbitais híbridos sp2. Tá bom? Não é aproximadamente, né? Aqui não é aproximadamente. E veja que quando eu estou falando, eu estou usando uma alegoria também, tá? Correto? Quando eu falar alegoria, vocês já ouviram falar lá da alegoria da caverna de Platão? Né? Eu acho que isso está bem divulgado aí, né? Que são as sombras, e se imaginava a partir das sombras. Então o que acontece aqui? Quando eu falo alocar par de elétrons no orbital sp2, coisa e tal, papapá, qual é o erro conceitual que eu estou cometendo? Eu estou usando uma licença poética. Qual é o erro? Porque eu não tô, aí ainda não tem ligação química. Não é? Eu preciso entrosar esses orbitais com alguém para ter as ligações. Aí sim os pares de elétrons serão acomodados. Certo? Mas eu estou falando assim com vocês já imaginando que quando eu fizer essas hibridizações e entrosar esses orbitais com outros átomos, eles poderão alocar
os 4 pares de elétrons no espaço. É isso que eu quero dizer. Eu não entendi por que a amônia é aproximadamente sp3 e o oxigênio não é aproximadamente sp2. Porque aqui não tem densidade eletrônica aqui em cima, não tem, que é a mesma embaixo. Qual vai ser o ângulo aqui? Qual vai ser o ângulo aqui de ligação, né, para que você possa distanciar esses pares de elétrons e mais a ligação aqui? 120. Então essa parada de aproximadamente tem a ver com a geometria. tem a ver com a geometria. Geometria, e tem situações quando você envolve ligação dupla, você vai amarrar mais a molécula. Então não tem muito jeito não, tá? Aqui vai ser dessa forma. Então, tem como te falar, preciso colocar 3 ligações químicas no espaço. Não são ligações químicas. Não. São ligações químicas, mas eu tenho que é porque tudo é um processo. Você tem que imaginar quantas ligações químicas quantos pares de elétrons vão precisar ser alocados no espaço? 4. Dentre esses 4, quantos são ligações? No caso aqui do oxigênio, são 2. 2 vão fazer ligações, correto? Né? 2 estão fazendo ligação. E os outros 2? São pares de elétrons não ligantes. Certo? Então, esses pares de elétrons não ligantes vão ficar cada um no orbital sp2. E o outro terceiro sp2 vai acomodar uma ligação química. Então eu tenho que imaginar que a hibridização vai ser para no futuro uma ligação química ser feita ou alocar um par de elétrons não ligantes. Então, quando a gente escrever assim, a gente tem que escrever também quais que não está ligando para prejudiciar. Isso aí. Aqui, só para uma maneira ilustrativa, vamos ver... que droga. Vamos ver a configuração eletrônica do oxigênio. O oxigênio é número 8. 1 S2, 2 S2, 2P. Ó, 1, 2, 3, 4. 4, né? 2P4. Tá? Bom, fizemos a distribuição aqui. Agora aqui, vamos botar aqui. Como é que a gente coloca aqui na energia? Como é que a gente vai fazer? Ó. 1 S2, 2 S2 e os orbitais P, não é? P, P e P, correto? Aqui eu vou botar um elétron, 2 elétrons. 1 elétron, 2 elétrons, correto? E aqui, 1, não é? 4, 5, 6, 7, 8. Viram? O oxigênio, para satisfazer o número de ligações, a princípio ele não precisa hibridizar, porque dá para fazer a ligação aqui com esse e com esse, correto? Mas aí a geometria fica prejudicada, então a hibridização vai ter que acontecer da mesma maneira, tá bom? Então aqui, ó, cadê? Esses orbitais aqui estão envolvidos na hibridização. Quando a gente for hibridizar, o que a gente vai ter que fazer? Reservar um P para ligação π, não é? Então vamos lá, vamos hibridizar agora. Como é que vai ficar? SP2, SP2, SP2 e um Pzinho aqui, vazio aqui em cima, correto? SP2, SP2, esse 2 não tem nada a ver com o número de elétrons, e sim com percentagem. E sim com percentagem, né? E aqui eu vou colocar 1, 2, 3, aqui está com energia muito próxima, 4. Pronto. Não é? E aí, não, pronto nada, né? Pronto nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá faltando. Tá faltando.
7, 8, pronto, nada. Agora sim, agora tá certo. Tá? Não é carbono. Tá? E agora eu posso fazer duas ligações aqui. Vejam que os pares de elétron vão estar onde? No sp2. Então, esses orbitais aqui, ó, são sp2, correto? Fala de novo. Pi sempre. Sempre. Sempre a pi é com P, puro. Sempre. Agora, a sigma, ela pode ser sp2 ou sp, tá? Depende da sigma que você estiver trabalhando. Se for tripla ou se for dupla. Estão vendo? Logo, esse daqui, qual é a hibridização aqui? sp2, não é? E aqui? Esse carbono? Esse carbono é muito fácil, né? Esse carbono, qual vai ser a hibridização dele? sp2. Certo? Tá? Peraí. Aqui, ó, deixa eu fazer uma correção. Peraí, antes de você me falar, é o seguinte. Aqui, vamos tirar isso aqui, ó. Apaga aqui, tá? Senão você vai cometer um errinho aí. Fala. Mas aí eu tô te falando, não é uma geometria da molécula, tá? São dos átomos isoladamente. Tá bom? Ó, VaptVupt, hein? Professor, é certo falar que o carbono, que é o sp2, ou são as ligações que são sp2? Então, é por isso que eu apaguei aqui, tá? Agora eu vou explicar, né, para vocês o que tá acontecendo de fato, né? E aqui eu também vou apagar. Olha só. Eu botei o sp2 aqui, a setinha do sp2 aqui, porque realmente, de fato, esses orbitais são sp2. Não está fazendo ligação química. Agora aqui, como é que eu represento esses orbitais? Aí eu vou ter que ter um cuidadinho maior. Correto? Agora vamos representar para ficar bonito aqui? Vamos ver o π. Então eu vou fazer o sistema π primeiro aqui, tá bom? Eu vou tentar apagar aqui. Vou apagar aqui para ficar limpo, tá? Vamos fazer o sistema π. Ó. Sistema π. Eu quero representar essa ligação química aqui. Como é que eu faço? Orbital do carbono, né? Do carbono, P. Correto? Orbital do carbono P. É esse aqui. P puro. Para fazer o sistema π, tá? Lembrando o sistema π. Tracinho aqui. Orbital do oxigênio. Isso aí, meus queridos. Isso aí. Correto? Muito bem, muito bem. Agora, vamos fazer o sistema sigma. Vocês estão entendendo, né? Se alguém não tiver, fala, hein? Vamos fazer da ligação carbono-oxigênio? Vamos lá. Orbital, carbono, o quê? SP, o quê? 2. Traço da ligação. Oxigênio, Leandro, ó. Eu já ia fazer droga aqui, ó. SP2. Correto. Isso aí. Correto? Agora vamos para ligação carbono-hidrogênio. Como é que fica? Orbital, carbono, sp2. E o quê? Orbital, hidrogênio, Um S. Pode botar. Hã? Não. Eu ia perguntar se pode botar duas vezes ou uma? Ó, 2 vezes. Porque tem 2. Correta? Perfeita? Perfeita? Agora, os pares de elétrons. Par de elétrons. O que eu faço aqui? Isso daí. Hã? Orbital sp2, correto? Duas vezes. É isso aí. Não vai fazer entrosamento com ninguém para fazer ligação. Entendeu? Então é sem nada.
Não entendeu não? Professor, Hein? por exemplo, Entendeu não? Professor, Não, eu tô perguntando só isso por aí. Porque ele não está entrosando com nada. Né? sem a... Ele não está entrosando com ninguém. Né? Não está entrosando com ninguém. Mas ele não é do oxigênio. Tá faltando oxigênio aqui. Ó. O meu colega me lembrou. Pô. É porque a caneta, você desenha e não aparece, entendeu? É isso aí. É isso aí. Isso aí. Você não errou. Muito bem, né? Essas canetas, né? Fala. A gente em geral, a gente fez um desenho grandão, né? Ah. Um desenho tipo sigma, depois um menorzinho que era só pra pi. Aí esse sistema pi que você fez, seria diminui e o sistema sigma é amplo, né? Eu tô tentando comparar na minha cabeça. Não, depende. Você está falando aqueles quadrinhos para preencher com os elétrons? Isso. Não, aquilo dali o professor está mostrando via teoria de orbital molecular o preenchimento para formar a molécula. Só que aqui eu estou mostrando para você que cada um desses entrosamentos dá um novo orbital. Então na verdade, olha só, gente, ó, sistema sigma e aqui par de elétrons. Quando você entrosa isso daqui, ó, não vou escrever não para não poluir. Gente, olha só, preste atenção. Isso aqui é essencial. Carbono com oxigênio para fazer o π. Entrosei. Quantos orbitais eu obtenho aqui? 2, pô. 2. Porque aqui, quando eu faço esse entrosamento, eu obtenho 2 orbitais. Qual é a natureza desses orbitais? Não, ele é do sistema π, mas esses orbitais são o quê? Agora a ligação, não vai ser... Fez a ligação. Porque isso aqui é só uma representação da ligação. Então eu vou obter o orbital ligante e antiligante. Isso aqui quer dizer que eu vou obter 2 orbitais. Toda vez que eu faço um tracinho, você vai obter 2 orbitais. Porque aqui é a ligação química de fato. Aqui é a ligação química de fato. Então você vai obter o que aqui? 2 orbitais, correto? Orbitais. Eu não vou colocar molecular ou teoria de ligação de valência, não. Só vou botar 2 orbitais. E aí você vai ter o que? Esse desdobramento. Aí a natureza de ligante e antiligante. Orbital ligante e orbital o quê? Antiligante. É isso. Você vai fazer isso para todos esses outros aqui. Todos esses outros aqui. Aqui você no sistema sigma, quando você entrosa sp2 com sp2, você vai ter a formação de um orbital ligante e um antiligante. Do outro, ligante com antiligante. E só com exceção daqui. Por que aqui é exceção? Porque aqui não é ligação química, é só, como é que é? Alocação de elétrons no espaço. Entenderam? Certo? E com isso você vai colocando outras moléculas mais complexas. Você vai fazendo moléculas mais difíceis. Correto? Ó, aqui ele está mostrando para você, ó, mais ou menos o que eu desenhei lá. Vamos tentar traduzir isso aqui, né? Entrosamento dos orbitais P para formar a ligação π entre carbono e oxigênio, não é isso? Aqui, que é essa daqui, que a gente desenhou lá. Entrosamento dos orbitais P para você formar as ligações π entre carbono e oxigênio. Par de elétron não ligante. Outro par de elétron não ligante. Só que ele só botou numa disposição diferente, tá? Do que a minha. E o oxigênio ele está botando com uma hibridização sp2, trigonal plana. O carbono trigonal plano. Correto? E aqui, ligação entre R e um orbital sp2 do carbono. Aqui ele botou R porque ele não quis dizer qual o átomo. Pode ser Qualquer átomo. Correto?
Embaixo, eu botei o nitrogênio. Qual é a diferença para o nitrogênio? Tem um par. Bom, o nitrogênio só tem um par, ele tem um elétron a menos do que o oxigênio e faz 3 ligações. Mas aí vai o mesmo raciocínio. Uma ligação π, eu tenho que reservar um orbital p puro. Quantos pares de elétrons eu vou ter que alocar do espaço? Eu vou ter que alocar um par, correto? 2 pares, 3 pares, 4 pares. Certo? Se um P já está sendo reservado para π, eu tenho que ter mais 3 orbitais capazes de fazer ligação química e alocar esses pares de elétrons na ligação química. Certo? Então, sempre quando eu falo alocar pares de elétrons, é já na ligação química, gente. Não é no átomo puro, é na ligação química. Em vez de ter 2 pares, eu vou ter um par só. E a outra ligação vai ser com um grupo qualquer. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Esse par de elétrons aqui está alocado em que orbital? Qual é a natureza desse orbital? sp2, correto. sp2. E para fazer essa ligação com o grupo R, imaginemos que R seja hidrogênio, para facilitar. Que orbital híbrido o nitrogênio vai usar para fazer a ligação com o hidrogênio? sp2. E para fazer com carbono? sp2. Correto? É isso. E esse orbital aqui vai ficar sem fazer ligação. E a π vai ser o P puro. Vou lá. Certo? Eu tenho certeza que vocês, antes dessas aulas, vocês não tinham noção de que essas coisas funcionavam dessa maneira. Tinha talvez uma breve ideia, mas não a esse nível, tá bom? Só para fazer um exercício, e a gente realmente não voltar mais tanto nisso, eu vou colocar aqui uma coisa aqui um pouco estranha, e quero ver como é que vocês vão lidar com essa estranheza. Eu vou colocar isso aqui. Vou colocar uma coisa um tanto estranha e quero que vocês imaginem como lidar com essa estranheza. Viram? Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó. As primeiras perguntas que eu posso fazer aqui para vocês, né? Vocês viram que eu propositalmente coloquei a carga positiva, eu coloquei a molécula dentro de um colchete, porque eu não quero dar a pista de onde que está essa carga positiva. E aí eu quero que vocês tentem, como exercício agora, localiza onde que está essa carga positiva. Está em cima de qual átomo? Mas qual dos carbonos? CH. CH, não é? Estão corretos. A carga está aqui. Certo? Então, por que vocês chegaram a essa conclusão? Está faltando uma ligação química, né? Ó, 1, 2, 3. E não tem par de elétron nenhum aqui representado nele. Então ele está faltando ligação nele, correto? Não só está faltando ligação, mas como os elétrons da ligação. Tá? Então eu tiro aqui e eu posso já colocar o positivo aqui para vocês. Agora, vamos montar a molécula. Começa com esse carbono aqui primeiro, né? Quantos pares de elétrons, já na ligação química, ele precisa alocar no espaço? 4. 4 pares de elétrons. Dentre eles, tem alguma ligação π? Tenho uma π aqui e uma sigma aqui. Então eu vou ter que reservar um P puro sem fazer hibridização, correto? Bom, nesse P puro, naturalmente ele vai se entrosar com outro orbital para fazer uma ligação, daí o par. E as outras 3 ligações eu vou colocar, né,
utilizando quais orbitais híbridos para construir essa ligação com o carbono? SP2. Porque eu pego um S e misturo com os outros dois P's, correto? E vai nascer o quê? Vai nascer 3 vezes SP2. Todo mundo concorda? Feito. Ok. Agora o desafio. Façam uma pergunta para vocês mesmos. Qual é a sequência de pergunta que vocês têm que fazer? Qual é a sequência de pergunta que vocês têm que fazer? Quantos pares de elétron tem que alocar no espaço nesse caso aqui? Contem. 3 pares, não é? 1, 2, 3. Então aqui já é diferente. 3 pares, não é? De elétrons, correto? 3 pares de elétrons. Vão acompanhando. Esse aqui, tá positivo. 3 pares de elétrons, não é? Tem ligação π nele? Tem, então eu tenho que reservar um P puro sem ligar. Aí me restam quantos pares para eu alocar? 2, não é? 2, não é? Certo? 2. Então eu vou ter esses tijolinhos aqui. Eu só estou botando os tijolos. Eu tenho um orbital S mais 2 P's que restaram. Mas quantos pares de elétrons eu tenho que agora, tirando o π, né? Então eu vou botar aqui, ó, menos a ligação π. Quanto que eu tenho que alocar no espaço? 2 pares, né? 2 pares. Qual é a hibridização que você vai fazer? SP. Você vai pegar um S com um P, por quê? Isso aqui vai te dar o quê? 2 vezes o quê? SP. Não são dois pares que eu preciso alocar no espaço? Para que eu vou hibridizar com P? Se eu hibridizar com o outro P, quer dizer, com 2 P's, eu vou obter 3 orbitais SP2. Tem a necessidade? Você tem um terceiro par para alocar? Fala. Isso que o senhor está falando é para induzir o raciocínio correto na gente, porque É. a gente vai descobrir a hibridização. É. Mas se eu pensar que, por exemplo, eu sei que o senhor falou, acho que na aula passada, que a ligação π só ocorre com o tal P puro. É. As outras são você SP. Eu posso só pensar assim ou está errado? As outras são só de natureza de hibridização S com P, não é SP, é S com P. Ela pode ser via SP2 ou via SP. Nesse caso é via SP. No caso anterior que a gente viu, o próprio carbono que está aqui é via SP2. Mas eu posso pensar nesse raciocínio, ou o senhor acha que vai estar... Eu não sei, porque eu não sei como é que você está. Eu não estou entendendo você completamente. O que você vai imaginar é o seguinte: os blocos de construção são SP. Agora, qual é a combinação linear que você vai utilizar? Utilizando 2 P's ou um P só? Essa que é a questão. Eu vou utilizar, na minha cabeça, eu vou utilizar a quantidade de P's. Por exemplo, a quantidade de ligações π menos orbitais π. Se eu vou fazer uma ligação π, então você tira uma ligação π. Você tirou um P. Orbital P puro, e os outros eu posso rearranjar para comprar minhas ligações. Isso, mas aí, olha só, estão prestando atenção no que ela está falando? Mas aí existe uma pergunta essencial, pivotal nisso daí, que é a seguinte: quantos pares de elétron, nesse caso, você precisa alocar? Pares de elétron vai contando com as ligações. Tipo assim, um par de elétron... Contando com as ligações. Vai estar S com P, que vai estar o S do... Mas pensa primeiro, pensa só na alocação que você vai precisar fazer de pares de elétrons no espaço. Quantos pares de elétron tirando o π? 2 pares. Então, você tem S e 2 P's. Você tem os blocos de construção. Mas o que você vai pegar no seu almoxarifado? Você vai pegar só o S e o P. Além do orbital, tá S com P da ligação do carboneto, tá uma ligação sigma do carbono e uma ligação π. E o outro par de Tá, elétrons sempre... vamos fazer o seguinte, deixa eu avançar aqui, se você ainda persistir na dúvida, a gente volta, tá bom? Então, gente, olha só, S com P. Não vamos usar esse terceiro bloco. É como se você tivesse no seu armário, sei lá, 10 frascos de champignon. Aí você vai fazer um estrogonofe. Você vai botar os 10?
vai ficar uma droga. Você tá entendendo? Seu estrogonofe é de frango, não é de champignon. Entendeu? Então, pô, né, tu tá na tua geladeira, tu vai fazer um macarrão com salsicha. Tu vai botar 5 kg de salsicha? Você tá entendendo o que eu quero dizer? Uma saca de cebola? Entendeu? Tá bom? Então, assim, é isso. Você vai... O que você precisa? Você precisa do S com P para alocar esses dois pares. Agora, para tentar sanar a dúvida de todo mundo, vamos fazer a molécula. Vamos construir a molécula. Aí a colega vai ver ali e vamos ver se eu sano a dúvida dela. Olha lá, vamos lá. Vamos botar o carbono bem central aqui e vamos botar o outro carbono bem central aqui. O P puro para fazer a ligação pi. Correto? Opa, já foi. Feito. Aqui a gente sabe que são 3 sp2, né? Então eu vou botar um orbital aqui, outro orbital aqui, correto? E esse orbital é o quê? Esse orbital é o quê? É um orbital sp2. E esse aqui? Orbital sp2. Só que aqui não é hidrogênio? Então a gente vai entrosar. Entrosamos com hidrogênio, correto? E esse orbital aqui é o quê? Um S. Droga. Esse orbital aqui é um S. Passa a lista, tá? Um S do hidrogênio. E aqui? Um S do hidrogênio, correto? Deixa eu botar em vermelho aqui para vocês verem que é o hidrogênio. Correto? Opa, que legal. Que legal. Tá. Um S do hidrogênio. Eu tô botando eles separadamente, mas olha só, é alegórico. Olha só, tô botando o que tá antes da ligação. É como se eu pudesse enxergar antes da ligação. Eles vão se entrosar. É como assim, estão se entrosando. Ela falou do 2 que você colocou em cima do S. Aonde? Do hidrogênio de cima. Tá? A gente faz merda de vez em quando. Aí tirou aqui. A caneta, cara, caneta. Ó, aí aqui. Como é que é esse entrosamento aqui, ó? Ó, esse entrosamento é um entrosamento carbono sp2, correto? Com carbono S. Aí. Caneta. Aqui foi a caneta mesmo, de verdade. sp2, correto? Agora aqui. Faz uma pro hidrogênio. Opa, tem erro aqui. Aqui não é sp2, aqui é carbono sp. Não, é SP, a gente não tinha feito nada. Aí aqui, e aqui? E aqui? Faz uma com hidrogênio, mas que orbital é esse aqui? Carbono SP com um S do hidrogênio, correto? Vou botar os elétrons para você ver, tá? Vamos botar os elétrons que ela... vou botar aqui, vou botar o elétron, calma aí. Deixa, a minha amiga aqui ficou brava. Ó, aqui, ó, 1, 2, correto? 1, 2, aqui. Acho que dá pra subir A gente está construindo desenho, já se entende que tem uma... Se não quiser... Não precisa, né? Não, assim, olha só, ó. Eu boto uma questão, mostre os orbitais, mostre o preenchimento com os elétrons. Se o aluno falar o seguinte, não quero botar o elétron, é a opção do aluno. Agora, eu vou chegar aqui e vou falar assim, menos 0,1, porque não colocou o elétron. Eu não tiro muito não, vou tirando assim, 0,1, 0,1, 0,1. Mas você podia botar. Pô, mas olha só. Olha só. Serviu pro
Olha só, eu não vou, olha só, por causa de unidade, vou falar uma coisa bem engraçada. É lógico que eu não vou perguntar o peso de ninguém, mas imagina que uma menina, né, que esteja aqui bem esbelta, essa menina pese 60 quilos, correto? 60 quilos, uma menina esbelta pesando 60 quilos. Depende também do tamanho da menina. Se for grandona, vai pesar um pouco mais, vai continuar esbelta, correto? Agora eu vou falar que essa menina pesa 60 arrobas. Vocês sabem quanto é que é uma arroba? Uma arroba são 15 quilos. É utilizado para dar peso para gado. Entendeu? Aí eu falo pra menina, você pesa 60 arrobas. Nossa, são 60 vezes 15. Então assim, é só unidade. É só unidade. É só uma coisinha. É só unidade, é só unidade. É só unidade. Na prova você vai querer que a gente bote todos os orbitais dele? Peraí que eu não terminei os elétrons. Peraí, eu não terminei. Peraí, minha colega. Eu não terminei. Aqui, ó. 1, 2. E aqui, ó. 1, 2. Agora eu terminei. Tá, e agora qual é a tua dúvida do elétron que tá faltando aí? Vamos lá, qual? Eu entendi que ele está pagando o cargo positivo que ele doou. Mas para mim. Doou? Ele tá sem o par de elétron dele. Aí que ele tá positivo. Ele está sem o elétron, né? Ele tá sem o dele e o do outro que ele poderia ter. Do outro que ele poderia ter. Isso. Mas o orbital, que ele não hibridiza, o elétron fica ali, ele forma as ligações e depois ele doa, ele não ia ter Não. a hibridação igual do outro. Não. Olha só. Prestem atenção. Prestem atenção. Olha só. Talvez a sua dúvida seja essa aqui. Eu vou fazer alegoricamente, então não é para você copiar no seu caderno. Alegoricamente. Vamos imaginar hipoteticamente. Eu vou botar um SP2 aqui e um SP2 aqui. Então imaginemos que ele fez uma hibridização SP2. Então aqui a gente botaria SP2, seria SP2. E aqui SP2, SP2, correto? E aí ele está fazendo uma ligação com hidrogênio lá, bonitão, par de elétron, correto? E aí talvez seja isso que você esteja perguntando. Tá, mas esse orbital aqui, ele está vazio, mas ele pode ficar aqui. Seria isso que você está perguntando? Ou não? Não. Eu sei que quando o orbital não está com o elétron, ele não existe, ele Isso. vai ficar ali. Isso eu sei. Então se ele não existe, sai fora. Mas e os outros não iam ter a hibridação de como se ele existisse? Eles não iam se Não, porque aqui, ó, ele não existe, ele sai fora. Para que eu vou manter esse ângulo aqui? Ele não faz parte da estrutura. Ele não faz parte da estrutura. Então ainda tem isso também, ó. Então eu botei aqui, ó, o hidrogênio, correto? Ó, carbono SP com hidrogênio 1s, correto? Qual é o ângulo que está fazendo? Qual é o ângulo que está fazendo entre esse par de elétrons e esse aqui? 180. Não tem o porquê eu manter ele num ângulo de 120, correto? Não tem por que manter um ângulo de 120, porque não tem nada aqui do lado, cara. Não tem o porquê fazer isso. No desenho, você quer que a gente desenhe a fase de todos os orbitais? Fazer aquele pequenininho? Não. É só fazer isso aqui. Agora, vocês hão de convir aqui, vocês hão de convir que aqui quando eu faço, aqui P puro e aqui P puro, correto? Quando você faz Φ, quando você faz a combinação, mas fala, o que você não está o que você não estava entendendo? Eu não estava entendendo, mas agora eu entendi. Tá. Quando você faz isso daqui, eu vou pegar só de exemplo do sistema π. Sistema π. Como é que você vai fazer? Novamente. Φ do carbono P com Φ do carbono P, correto? Quando você combina esses dois, quantos orbitais você vai gerar? 2. Um orbital ligante, aqui é antiligante. Aqui é antiligante. E um orbital ligante. Tá vendo?
E o antiligante a gente não precisa desenhar, pra quê? Correto? Pra quê? Tá bom? Esse tipo de molécula, assim, eu não cobro para vocês. Pro pessoal da química, bem feito, quem mandou escolher química, aí eu cobro, tá bom? Porque esse aqui eu só tô colocando para vocês entenderem e a gente botar uma pedra aqui em cima, tá? Eu acho que foi, tá bom? Isso. Mas sempre... Não. Confundiu aí. Ó, gente. Tripla. Você vai ter que separar... Ó, gente. Tripla. Você vai ter que separar um P daqui com um P daqui. E outro P daqui com outro P daqui. É porque cada átomo precisa de um P para fazer a pi. Então, quantos P's estão envolvidos? 2 desse átomo e 2 desse átomo daqui. Ó. Aqui, ó. Aqui. Correto? E aqui. São 2 de cada um. E olha só. Um erro muito comum é a pessoa fazer o seguinte, quando vai falar de tripla, é a pessoa fazer o seguinte, tá vendo? Ela faz isso aqui, aí ela faz o seguinte, ó. Ela entrosa aqui, aí depois ela faz isso aqui. Aí ela diz que isso aqui é isso aqui. Correto? Não tá correto. Porque quando você faz esse entrosamento, não precisa botar embaixo. Entende? Isso aqui? Não. Não. Mas aqui quantos P's puros estão reservados aqui? Um de cada átomo. O alcino, ele reserva 2. Não é, entendeu? Aí a pessoa vai botar aqui embaixo, ó, e vai falar, tripla. Não. Entenderam? Esse é um erro muito comum, tá? Como é que é o de verdade? Assim, ó. O outro orbital P, ele tá ortogonal, 90 graus. Pode só fazer essa bolinha aqui, dá pra significar. Porque eu costumo desenhar assim, ó. Eu costumo desenhar na perspectiva. Perspectiva. Ainda bem que eu falei, né? Ó. Aí depois falam que inteligência artificial vai tirar a profissão de professor. Quero ver ela entender que o aluno vai ter essa dúvida e coisa. Não vai. Tá? Parecido. Mas é um pouquinho mais leve para vocês da farmácia. Pessoal. É muito extenso. Tá explicado. Porque a rigor poderia ter colega da química aqui, mas vocês têm turmas dedicadas, né? Eles têm a turma deles, vocês têm a turma de vocês. Correto? Mas você pode fazer na química também. E eles podem fazer aqui. Aí uma aluna da química me perguntou, eu falei, eu não recomendo. Eu não recomendo porque o enfoque é outro. Tá? E essa parte estrutural tá meio que parecido com da química, porque não tem muito como eu fugir disso, tá? Aqui não tem muito como fugir. Professor, naquele desenho onde estava novamente. Qualquer um dos 2 tipos de desenhos são possíveis? O quê? Isso aqui? Não, isso aqui tá antes de fazer a ligação, né? Aqui fez, né? Assim, sem esse mais, com eles colados, né? Igual a gente estava... mas é porque aqui tá a ligação química feita. Aqui não, aqui tá as entidades separadas, né? Não, é porque aqui você não fez a ligação ainda, ó. Você vai fazer a ligação. Mas aí faz só esse desenho, não precisa mostrar como a ligação ficou. Não, esse desenho aqui, assim, com um tracinho é melhor, né? Porque desenhar assim é mais difícil. Como você vai desenhar assim? Assim é mais punk, né? Esse quadro que eu vou botar agora aqui pra vocês, preste atenção. Daqui a pouquinho já libero vocês, meia horinha aí.
esse quadro que eu estou colocando aqui para vocês, ele é um resumo do que a gente já viu. Tá? Geometria molecular. A geometria de uma molécula dependerá da natureza dos átomos que a compõem e como estão interagindo. Isso quer dizer, como que eles vão fazer ligações químicas uns com os outros. E se existe ou não par de elétron não ligante. Correto? De maneira geral, a natureza tende a dispor as moléculas numa forma em que ela seja mais estável com menor energia possível. Eu costumo dizer que é o seguinte, assim, se vocês fizerem um exercício com a mão, vocês vão ver o seguinte, que é, coloca todo mundo a mão para trás assim e relaxa bem. Relaxa bem. Para você não ver. Agora, tenta trazer essa configuração da sua mão para frente, sem mexer muito nela. Como é que ela vai ficar? Vê se não tá assim. Não mexe nela. Vê se não tá todo mundo assim, mais ou menos. Tá todo mundo assim, não tá? Não tá? Agora tenta deixar assim, não gasta mais energia? Você não tá fazendo força? Você tá fazendo força para deixá-la assim. Correto? Por que isso daqui assim é melhor? Por que assim é melhor? Ó. Porque assim a gente tem que esticar os tendões, né? Assim a gente está deixando os tendões mais relaxados e, ó, é assim que fica. E as moléculas se comportam. O cara tá duro ali, né? O cara morreu, né, cara? Mexe, eu sei que mexe. Eu sei que mexe. Dizem que tem um negócio lá que o cara mexe o peru, né? Que o cara puxa lá, mexe o peru. Eu não sei se isso é lenda ou se é verdade. Tem um cadáver. Tem um cadáver. Eu não sei qual é o estado que tem que estar o cadáver, se tem que estar mais fresco, menos fresco. Tem um músculo, um tendão que tu puxa, que o peru mexe, entendeu? Vamos lá na anatomia. Bom, enfim. Aí, não, mas eu acho que tem que ser fresco. Tem que ser fresco, tem que ser fresco. Tem que ser fresco. Não tá fresco não, no anatômico já. Vamos lá. Ó, aqui é química orgânica, não é papo de anatômico não, deixa isso daí pra lá. Ó, modelo de repulsão de elétrons da camada de valência. Isso vocês já viram nas entrelinhas aqui comigo. Por que os pares de elétrons da camada de valência? Porque todos esses pares de elétrons que a gente está falando tem que estar envolvido na camada de valência. Os elétrons internos nem estão aí, correto? Eles fazem parte da estrutura, mas eles não vão se envolver em ligação química. Não é da competência deles, correto? Não é. Então, ó, a repulsão eletrostática entre os pares de elétrons das ligações vão fazer com que a geometria da molécula se adapte a cada caso. Viu quando eu tirei um par de elétrons lá do carbono? Não precisou mais fazer 120 graus. Foi para 180. Então vai se adaptar aos pares de elétrons que estiver na molécula. Esteja ele fazendo ligação química, esteja ele na forma de orbital, esteja ele na forma de pares de elétrons não ligantes. Certo? Se fosse assim, a água seria como? A água seria linear, né? A água seria assim. E os pares de elétrons não estariam atuando aqui. A gente sabe que a água não é assim. Lembra sempre da água, que é ninguém desenha a água assim, né? Pelo menos as pessoas que entendem um pouquinho melhor de química, tá? A geometria da molécula dita o tipo de hibridização e não o contrário. Viu quando a gente pegou lá? Por que era SP? Porque, na verdade, você não precisava botar ângulo ali. Então, se não precisa botar ângulo, para que dar caráter S ou P para aquilo dali se não necessita? Para que dar caráter P, perdão? Se eu não preciso ter o ângulo correto, mais fechado. Tirando o P, lógico que eu aumento o caráter S. Porque em SP2, o P está com 67% de prevalência. No SP, naturalmente, 50%. Então, a geometria dita a hibridização, e não a hibridização dita a geometria.
Agora vamos para assuntozinhos light e vamos colher os frutos. Agora eu só vou mostrar a figurinha para vocês, olha que legal. Ó, o tetraedro formado quando a gente tem o metano. Qual a hibridização do metano aí? sp3, para se ajustar à geometria tetraédrica. A amônia. Por que o ângulo é 107? Por causa da grande densidade. Por causa do par de elétrons, não ligante, que aumenta a densidade eletrônica próxima ao núcleo de nitrogênio, fazendo com que haja uma repulsão das ligações do nitrogênio com o hidrogênio. Correto? Parece fácil descrever essas coisas, mas não é tão fácil. Tá? E da água, fechou mais ainda. Por quê? Porque são dois pares. E aí você tem maior repulsão e vai fechar um pouquinho mais. Mas veja que é discreto, são 2 graus. Tá? Não é uma coisa absurda. Trifluoroboro. Por que ele está assim? Com 120? Porque ele precisa alocar 3 pares de elétrons no espaço. E não tem nenhum par de elétron não ligante. Não ligante, não é antiligante, não ligante, tá? Se eu colocar mais um átomo fazendo ligação com ele, vindo com um par de elétrons, esse átomo tem que vir com um par de elétrons, porque ele não tem mais elétrons. Para que geometria que ele vai? Tetraédrica. A geometria tetraédrica, hibridização sp3. Ele vai estar negativo, Não, aí vai ser SP3 mesmo, porque está alocando 4 ligações. Porque o par de elétrons não ligante, você vai ter densidade maior perto do núcleo. Aí tende a mudar assim, tá bom? Certo? Ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, N, H, H, H. Essa pergunta não é muito fácil não, tá? Vamos ver se vocês conseguem aventar aqui alguma resposta. Flúor, flúor, flúor. É lógico que o flúor é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. É o elemento mais eletronegativo. Qual dessas substâncias vai ter os ângulos de ligação mais aberto, comparado uma com a outra? Aí você tem que pensar. Eu acho que a amônia, porque o flúor não tem mais pares de elétrons ali. Bom, o par de elétron é o mesmo, né? O par de elétron aqui é o mesmo. Eu acho que a amônia, pelo fato que o flúor tem P. Olha, é o seguinte, você tem que pensar agora na densidade eletrônica. Olha só, onde que você vai colocar maior densidade eletrônica? Aqui no flúor ou no nitrogênio? No flúor. Tá para cá, tá mais para cá e mais para cá a densidade. E aqui, no hidrogênio ou no nitrogênio? No nitrogênio. Então tá mais para cá, mais para cá, mais para cá. Onde que você acha que abre mais os ângulos comparando um com o outro? A densidade está aqui mais perto do nitrogênio ou aqui mais próximo do flúor? Mais próximo do flúor? Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Imagina um brinquedo que a gente possa construir, tá? Imagina um brinquedo que eu possa construir tridimensionalmente, assim, né? Imagina que estão distribuídos iguais aqui, tá? Os ângulos. E aí você possa botar ímã aqui, tá? Eu posso botar um ímã aqui, outro ímã aqui, outro ímã aqui, correto? E eles se mexem nas hastes. Eu posso botar mais para o final ou mais para cima.
eu boto eles numa disposição tal que eles estão se repelindo. Não estão se atraindo, estão se repelindo. Se eu jogar eles mais para cá, perto um do outro, eles vão repelir mais ou repelir menos? Mais. Se eles vão repelir mais, eles vão se afastar mais, não é? E vão tender aí para 120, não é? Porque estão se repelindo. E se eu jogar eles mais para cá, para baixo? Eles vão fechar porque eles vão tolerar, não é? Vão ter um espaço maior. Então é mais ou menos isso. Se você jogar mais para cá, vai tender a abrir. Quando você joga mais pro flúor, tende a fechar. Ótima analogia. Hã? Ótima analogia. Hã? Qual seria o ângulo, então? Não, então, eu tô só comparando. Por exemplo, se esse aqui é 107, por exemplo, se esse aqui é 107, Tem que ser um 103. eu diria que esse aqui pode ser um 105, por aí. Entendeu? Porque a densidade está mais próximo do dali, né? A densidade eletrônica, né? Os elétrons, eles vão ter um comportamento de repulsão, né? Entenderam? Então, alguém aqui pensa em ser professor? Alguém pensa? Quem que está pensando em ser professor? Eu penso também. Pensa? Então, você tem que ser... São duas regras de ouro para professor, né? A primeira é o seguinte, é você usar conhecimento prévio do aluno. E a segunda é você tentar imaginar analogias para que as pessoas possam entender. Então, num primeiro momento, é como se você colocasse uma rodinha na bicicleta para o cara ir. Depois, ninguém vai ficar imaginando imã, coisa e tal, porque você já está tão acostumado com aquele assunto. Se você for trabalhar com aquilo pro resto da vida, você já vai estar tão acostumado com aquele assunto que você não vai precisar mais dessas analogias e coisa e tal. Mas num estágio inicial, as pessoas precisam de uma analogia. É por isso que pessoas extremamente inteligentes, superdotadas e coisa e tal, eles costumam ser maus professores. Eles não conseguem entender a sua vã burrice. Eles não conseguem entender. Os caras ficam o seguinte, o cara fica olhando pra tua cara. O que você não entendeu? Peraí. Como assim você não entendeu? Entendeu? Existe um livro escrito pelo Hawking, que é O Universo em Casca de Nós. Alguém já leu, ou pelo menos tem conhecimento desse livro? O Universo numa Casca de Nós. Ele escreveu esse livro mais ou menos umas 5 vezes. Ele dava para a filha que era normal, de inteligência normal, e a filha falava na primeira, pai, isso daqui está estratosférico. Não, mas eu já escrevi na versão mais simples que eu conseguia. Não, pai, pera aí. Aí ele mexia, não tá bom, não tá bom, até ele conseguir colocar num formato. Tenta ler o livro para ver se tu vai entender alguma coisa. Depois tu fala comigo, lê se tu vai entender. Não entende. Então, assim, as pessoas que têm uma altíssima capacidade, ela não entende a tua cabeça. Por isso que a superdotação é considerada uma neurodivergência e até uma deficiência. Entendeu? As pessoas que têm superdotação, elas muitas das vezes passam por sofrimentos ou igual ou até superior a uma pessoa que tenha déficit de inteligência. Entendeu? Mas claro, completamente. Você não consegue se encaixar, cara. Entendeu? Você imagina você tá numa sala onde todo mundo ao seu redor é super burro. Mas para um superdotado é isso. Aí, por exemplo, eu estou ensinando isso daqui. Aqui, gente, eu estou ensinando isso daqui. Para um superdotado, o cara já entendeu, já ia falar assim, porra, que cara sacal, eu já entendi isso. Entendeu? O cara vai, entendeu? Para um superdotado, aí o que o cara fica? Aí o cara fica ali, pô, o que eu vou fazer, não sei o quê. Eu já tive um contato com o superdotado e é assim mesmo. Aí o cara começa a ter problemas sociais, ele não consegue se encaixar, problemas com a família, se envolve com álcool. Eu tinha um colega que bebia pra cacete, superdotado, um maluco super inteligente. Me fez um filho porque não se protegeu. Puta burrice.
Que o cara, entendeu? É um cara superdotado, mas o cara fez um filho porque não se protegeu. Entendeu? Então o cara, eu engravidei a mulher. Entendeu? Eu falei assim, pô, eu falei assim, cara, entendeu? É pra você ver. Às vezes a pessoa, o campo de inteligência da pessoa, ela não tem uma inteligência emocional, o cara não teve um equilíbrio, entendeu? Então, para você ser professor, você tem que tentar entender quais são as dificuldades da pessoa. Então, os melhores professores são aqueles caras que são mais paranormal. Tá? Olha aqui o berílio, ó, o caso do berílio. O berílio foge à regra do octeto. Ele tem menos elétrons, correto? E aí o que acontece, ó? Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa o quê? Fazer 2 ligações. E aí ele precisa alocar 2 pares. Qual a hibridização que ele vai precisar aqui? SP, pô, vocês estão... Agora sim, hein? E aqui é uma pegadinha, tá? Que eu não espero que vocês saibam. Quando é CO2, quando tem aqui... Vamos ver. Talvez vocês até saibam. Quantas pis ele está fazendo? Está fazendo uma pia aqui e outra pia aqui. Então é como se fosse o quê? É como se fosse uma tripla. É como se fosse, não é. Então qual é a hibridização disso daqui? SP. É como se fosse uma tripla, né? Porque ele está fazendo uma pi de um lado, pi do outro. É como se fosse uma tripla. A tripla tem 2 pis também. Hã? É porque é como ser, né? Entendeu? Há quem diga que a gente nunca comeu, todos nós, há quem diga que todos nós nunca comemos uma linguiça calabresa, de verdade. Você vai botar lá, tá escrito lá, tipo calabresa. Então, aqui é como se até tipo, não é uma ligação tripla, entendeu? É um tipo, pô, não é. É analogia, cara, entendeu? Você nunca comeu uma linguiça calabresa na tua vida, cara, entendeu? Entendeu? Então, ali, então aí o que acontece, ó, aqui é uma peculiaridade, tá bom? Uma peculiaridade. Por isso que você tá vendo 180, tá? Ó, gente, ó, por isso que vocês estão vendo 180 aqui, tá bom? Mas Aqui vem trazendo para você um quadrinho. O que é? Um resuminho. Mas você não precisa disso. Professor, se você começasse a aula desde o primeiro dia mostrando esse quadro, minha vida seria muito mais fácil. Se ele começasse a primeira aula só mostrando o quadro. Não adianta, né, cara? Tu vem com um papo filosófico, professor, não sei o que, aí o cara me lança uma dessa. Em outras palavras, o que ele tá me dizendo? Bastava eu decorar. Porra, cara. Ele vai guardar no coração na hora que eu já prova. Pra decorar. Entendeu? Ó, esse Vesper é só uma... Esse Vesper aqui é porque tá em inglês, tá? Que é a teoria de repulsão dos pares de elétron da camada de valência. Tá? Aqui só para fazer aqui, ó, ele coloca aqui, ó, não ligante tem 0 elétrons. Então você tem que fazer, ó, quando você tem aqui 2 ligações, né, você tem 2 elétrons no total, você precisa SP. 3 ligações, SP2. 4 ligações, SP3. E aqui o tipo, ó, 3 ligações mais 1 não ligante, tipo SP3. 2 ligações, 2 não ligantes, tipo SP3. A gente, porra, mas... Entenderam? É toda... Aqui, ó. Você tá fazendo 2 ligações químicas. E tem 2 pares de elétrons em orbital não ligante. Você tá balançando a cabeça por quê? Ela tá assim, ó. Eu tô explicando de novo, cara. Eu entendi. Pô, tá que nem indiano. Indiano fala assim, né? O cara fala assim. Eu entendi. Né? Pô,
Vocês consomem esses filmes indianos que tem na Netflix? Eles falam fim assim, cara. Eles falam assim, ó. E depois tem aquelas danças, os caras ficam lá dançando, né? Esse filme é muito bom. Esse filme é bom. Mas esse filme eu acho que não é indiano propriamente, né? Não é indiano? Quem quer ser um milionário, eu acho que não é indiano, não. E envolve indiano, mas não é uma produção indiana. Tem bom. Slide parênteses. Carga formal e mudança na geometria. A gente viu já parcialmente isso, né? O que é uma carga formal? Uma carga formal é quando o átomo está propriamente carregado. Tô ensinando aqui, hein? Aí depois, vai perder conteúdo, fica aí no vácuo. Carga formal é quando o átomo está propriamente carregado, seja positivamente, seja negativamente. Certo? E quando é que eu tenho uma carga parcial? É quando ele tem uma densidade eletrônica um pouco maior ou um pouco menor, porque o outro átomo está puxando mais ou menos. Vamos dar um exemplo de carga parcial. Eu tenho a água, hidrogênio. Qual é a densidade eletrônica aqui dessa ligação aqui? Está muito mais voltado para o átomo de oxigênio. Aí eu vou mostrar para vocês, acho que o William já deve ter mostrado o vetor momento de polo, vocês sabem? O vetorzinho momento de polo. Certo? E aí aqui vai estar muito mais denso, né? Essa região aqui comparada ao hidrogênio. Então se eu for fazer aqui uma ilustração, eu teria mais ou menos isso daqui, ó. Tá vendo? Mais denso, próximo ao oxigênio. Aí eu boto parcialmente positivo e parcialmente negativo aqui. Isso é carga parcial. Esse aqui é parcial. Esse aqui é parcial. É quando tem uma diferença de eletronegatividade? Tem que ter diferença de eletronegatividade. Tudo a ver, né? Tá bom? E já a carga formal, essa primeira parte é uma charopada danada, tá? Mas radical não tem carga. Aí é par de aí é elétron não compartilhado. Carga formal, molécula não carregada, molécula carregada negativamente. Vamos tentar explicar cada caso rapidamente, porque senão vai virar uma charopada danada que até eu vou dormir. No 3A a gente já pega o boro. Está fazendo 3 ligações porque seção a regra do octeto, correto? 6 elétrons, correto? Colocou a quarta ligação, fica negativo. Porque o par de elétron vem do outro átomo. Certo? Não é um dele e um outro do outro átomo. O outro átomo vem com os dois pares. É como se uma pessoa muito rica casasse com uma muito pobre. O detentor do dinheiro é aquela pessoa. A outra é pobre. Entendeu? Então não há uma junção ali de... né? Né? Nós somos pobres. Né? Não, todo mundo fazendo... Se você fosse rico, você não estava fazendo farmácia, né? Realmente. Nem química, né? Não estava. Né? Se eu fosse rico, eu não estaria fazendo faculdade. Para você ver, para você ver, né? Isso aí é assim mesmo. Não, ele é uma recessão à regra do octeto. Você botou um par... fica negativo. Ó. O par de elétron vem do outro átomo. Carbono. Só está mostrando aqui fazendo simples, dupla, tripla. Se eu botar uma carga positiva, trigonal plano. Se eu botar uma carga positiva em cima de um que está fazendo uma dupla, é aquele caso que a gente viu. Aí, 180.
E tripla já é 180 mesmo, não tem o que mexer. Tá bom? Viu que botei uma carga positiva? Mexeu na geometria. Vê? Tá bom? É. Nitrogênio. Tá fazendo 3 ligações. Aqui tá mal desenhado, mas é um trigonal plano. Não, trigonal plano não. Pirâmide de base trigonal. Aqui é o quê? Aqui é trigonal plano. Não, aqui é trigonal plano. É porque você tem uma pia ali para cima. Você tem esse par de elétrons aqui, ó. Aí você tem isso daqui, ó. Pá, pá e pá. 120 nos 3 cantos. E a P está se projetando para fora do quadro. Então... A Pi não está projetando para fora? Não conta. A Pi está projetando para fora. E o de cima não conta com o de baixo porque vai ser diagonal. Até aí eu entendi. No próximo, fica o orbital com os slides, com o elétrons não ligantes. Porque aqui, eu até poderia dizer, porque aqui, se aqui também não contar, eu poderia dizer que aqui está com uma geometria angular. Correto? Porque aqui não está contando. Tá. E aqui? Linear. O nitrogênio e até mesmo o carbono, tá? Mas é meio alegórico, porque aqui é uma molécula mais complexa, a gente não pode dar a geometria da molécula em si. É 2 átomos que estão envolvidos, tá bom? Esse oxigênio aqui, bom, é angular, né? Angular. Porque os pares de elétrons estão aqui, tá mal desenhada, tá mal desenhada. Gente, isso aqui não é igual a água, pô. Isso aqui não é igual a água. Só tá desenhado mal, né? Aqui. É que na minha cabeça tá tipo assim, de baixo. Não, tá mal desenhado, tá mal desenhado. Tá mal desenhado. É como se fosse um Não. orbital aqui. Como é que tu se chama mesmo? Lara. Lara? Lara, se eu botar o hidrogênio aqui não virou água? Então é isso que eu tô pensando, que tem um orbital é pra trás, daí é como se fosse tetraédrico. Não, é assim, é assim, ó. 2 orelhinhas do Mickey aqui. E os hidrogênios, eles estão pra cá e pra cá. 2 orelhas do Mickey e pra cá o hidrogênio e pra cá o hidrogênio, tá bom? Mas aqui não é a geometria que eu quero saber. Aqui é o quê? Por que quando eu boto ele positivo aqui, ó, o que vai acontecer quando eu boto ele positivo? Ele vai assumir ele positivo, aqui, que geometria que ele assumiria? pirâmide de base. Trigonal, pirâmide de base trigonal. E aqui eu acho que continuaria angular, né? Tá bom? Por que ele está positivo? Não. Porque ele perdeu uma elétron. Aqui, pra gente terminar. Por que aqui está positivo? Porque ele perdeu uma elétron. Não. Não. Oxigênio, nitrogênio não tolera perder elétrons. Eles não podem perder elétron. Porque eles estão fazendo mais ligação do que precisam. Por isso que estão positivo. Se você for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxigênio e nitrogênio não tolera ficar positivo, não. Quer dizer, não tolera ficar positivo, eu falei besteira. Não tolera perder elétron. Perder elétron, não. Eles estão positivos porque está fazendo ligação a mais. Lembra do que eu botei assim para vocês? Por que no carbocátion está positivo e no cátion amônio está positivo? Vocês têm que... Aí vocês contam. Não, olha só, gente. Como é que eu sei isso? Conta o número de elétrons. Se o átomo for do segundo período, for até o segundo período, tiver com o octeto completo, ele não perdeu elétron. Ele está fazendo ligação a mais. Aí, essa ligação a mais, ele é que é o rico. O outro átomo vem de intruso positivo. Aí ele pega o par de elétron dele e compartilha com o outro que não veio com nada. Você está entendendo? Aí ele fica positivo. O nitrogênio aqui também, ele está positivo, não foi porque perdeu o elétron. Porque tá... se você for contar, ele está com o octeto completo. Está com o octeto completo, não perdeu o elétron. Está com o octeto faltando, e não é exceção à regra do octeto, perdeu o elétron. Mas aquele nitrogênio ali
ele tá com o par de elétrons. Aqui? O parzinho de elétrons dele que normalmente tem. Ele usou para fazer a quarta ligação. Então esse mais não tem nada a ver com o próton, com o elétron mais, né? Não, ele tem a ver com ele tá usando a ligação, o par de elétron dele que ele não precisava usar para compartilhar com outro átomo que vem sem nada. Deixa eu perder. Ah. A gente tá falando que a água é formal. Você não falou que é tipo carga parcial, porque na minha cabeça eram duas coisas diferentes. Não. Ah, faz parte. A água parcial. Mas aqui, ó, aqui não é água. Aqui já tá uma terceira ligação. Não, ali no meio, onde tá falando zero. Não, aqui não tá positivo, não. Aqui é carga parcial mesmo. Carga parcial. Aqui é parcial, Eu gente. esse não tá escrito formal, aí eu... Não, é porque... Mas aqui, mas... Não. Não, aqui, ó. Eu não tô botando... Pra parcial você bota o sigma. É porque aqui ele não tá botando as cargas parciais. Ele só tá botando o que é formal. Mas esse é um parcial. Onde? Nesse exemplo. Aqui? Não, do lado. Do lado é parcial. Aqui é parcialmente positivo e aqui é parcialmente negativo. Só que ele não tá botando. Ele não tá escrevendo. Tá? Gente, eu acho que é isso. Vocês estão liberados. Até amanhã.